Então a gente está falando sobre esse tema de ficar parado ou preparado, posicionado e ver a salvação. Então a gente, na primeira oportunidade aqui, a gente respondeu essa pergunta: onde eu estou? Então a gente pegou pela palavra de Deus, obviamente não a nossa localização física, mas na perspectiva de Deus, né? Onde que nós estamos? E a gente viu que nós estamos na dimensão do reino de Deus. Por que a palavra dimensão? Porque a gente está fisicamente aqui nesse lugar, nessa região, mas em termos de dimensão, a dimensão espiritual ela é tão ou mais real do que a nossa dimensão física, territorial. Então, pela palavra de Deus, a gente entende que Jesus veio implantar o reino. Então, o reino, ele coexiste, o reino de Deus coexiste com a nossa vida natural, física, material, mas a nossa posição em Cristo é no reino de Deus. Fizemos uma comparação, que é um capítulo assim, para quem quer entender a graça de Deus. Hebreus capítulo 4, ele é um prato cheio. Hebreus 4 ele faz uma comparação cabal, clara, sem nenhuma dúvida, e ele compara, né, o que aconteceu lá com o povo de Israel ao sair do Egito e rumar para a terra prometida. Então toda essa jornada, todo esse cenário do Egito, terra prometida e o libertador, isso representa hoje o que era a terra prometida. Hoje ainda existe uma terra prometida, porque em Hebreus 4 fala que resta ainda, né, um outro dia, e fala que essa terra prometida para aquele povo era o descanso para o povo. Por que era descanso para o povo? Porque ali eles não precisariam construir as suas casas, cavar os seus poços, fazer as plantações, e a terra era uma terra muito boa. Então todos que habitavam aquela terra, eles fizeram lá suas construções, suas plantações, e a terra era riquíssima. A gente leu alguns textos, tinha água no vale, tinha água na colina, tudo que o povo precisava tinha na terra, estava preparado. Então o plano e projeto de Deus, colocar aquele povo, que era cativo, numa terra onde tudo estava preparado. Então a terra era prometida não só por ser um pedaço de terra que iria pertencer ao povo, mas porque a terra ela estava completamente preparada. Eles tinham só que tomar posse da terra. E Hebreus 4 fala que hoje resta um descanso para o povo de Deus. Resta uma terra que não é uma terra física, territorial, mas é o descanso. E esse descanso é o reino de Deus, porque da mesma forma que aquela terra tinha coisas preparadas, no reino de Deus tudo está preparado. O povo viajou, Moisés não entrou, Josué foi o capitão da conquista. Josué teve que conquistar a terra. Depois, quando Josué era velho, a Bíblia diz lá em Josué capítulo 11, que a terra descansou da guerra. Acabou a guerra. Conquistada, repartida entre as tribos, a terra descansou, havia descanso. Era lugar de descanso, então a terra descansou da guerra, não mais necessidade de conquistar absolutamente nada. Aí 2 capítulos depois, lá em Josué capítulo 13, Deus fala para Josué: Josué, você está velho e avançado em idade, mas resta ainda muita terra a ser possuída, não conquistada. Conquistada já estava, precisava possuir. Possuir é diferente de conquistar. Se você é herdeiro e você recebe uma herança, você não juntou esse dinheiro ou esse patrimônio. O herdeiro não tem a função de adquirir patrimônio, conquistar patrimônio. Ele possui. Então aquela terra estava conquistada, parte dela já tinha sido possuída, mas Deus fala, tem muita terra ainda para ser possuída. E como terra é sinônimo de descanso, aquele povo que chegou lá e começou a habitar na terra prometida, embora eles estivessem na terra que manava leite e mel, maravilhosa, tudo pronto, tudo certo, eles ainda tinham muito descanso a ser possuído. Então eles tiveram muito conflito, muitas lutas, muitas situações de estresse, muitas situações de humilhação, de injustiça, porque eles não tomaram posse daquela terra. A gente viu na semana passada que a tribo de Azer, eles tinham uma terra litorânea ali ao norte de Israel, e aquela tribo era conhecida por não entrar muito em guerra, e a Bíblia diz, né, que eles ficavam muito ali na enseada, imagina, né, só praia, então eles preferiam ficar na praia do que guerrear. E a Bíblia diz que eles não expulsaram de lá os povos estranhos, e a Bíblia diz que eles conviveram com aqueles povos estranhos. Então para eles era natural conviver com cananeu, era natural ter o estilo de vida deles, então eles tinham muito descanso a ser possuído ali, não possuíram. Tiro e Sidom eram duas cidades da tribo de Azer, que era comparado com a Nova York de hoje.
Então, é uma terra muito rica. Todas as olivas, as melhores olivas de Israel, estão naquela região litorânea, até por causa do solo. A terra é muito fértil, a terra é muito boa, mas eles não possuíram toda aquela terra. Eles deixaram que os cananeus habitassem junto com eles e eles ficaram no meio dos cananeus. Da mesma forma, no reino de Deus, nós não temos que conquistar o reino de Deus. Não foi Josué, mas foi Jesus que conquistou o reino de Deus sozinho. E ele deu um reino onde todas as coisas estão preparadas. O hebreu não precisava se preocupar em cavar poço, porque tinha água ali. Então, hoje, tudo aquilo que o povo de Deus precisa, há provisão, há preparo, há suprimento de Deus. Isso está pronto. Vou até ler um texto hoje que fala sobre isso. Não temos que conquistar nada, mas do mesmo jeito que aquele povo, estando na dimensão, no território do descanso, tinha muito descanso a ser possuído, hoje também nós, na dimensão do reino de Deus, nós estamos no meio do reino de Deus, mas há muito descanso a ser possuído. E isso é muito difícil de ser entendido se você olhar para o dia de hoje. Você viveu situações talvez de estresse, de preocupação, de sofrimento, e que se você entender que há provisão para aquilo que você ficou preocupado, você ia desfrutar de um descanso. Pesquisa feita recentemente para uma universidade, lógico que era um cenário, né, um contexto limitado, um grupo de pessoas, mas na pesquisa que foi feita, constatou-se que 94% das preocupações, elas não se realizam. 94% das nossas preocupações, elas não vão nunca serem efetivadas. A gente se preocupou à toa. Mas se eu entendo que há promessa de provisão para aquilo que eu estou ansioso ou que eu necessito, então eu vou descansar. Né? Então, mesmo hoje no reino de Deus, resta muito descanso ao povo de Deus. Então, é isso que a gente está cutucando nesse seminário aqui. Outra pergunta da semana passada, tá bom, então como é que eu possuo? Se tem muito descanso a ser possuído, como é que eu possuo? Resumindo o que a gente falou na semana passada, quando você olha para os recursos do reino de Deus, não precisa fazer nada, é olhar. Quando você olha e entende que há recurso do reino de Deus, isso acaba se tornando uma realidade, uma verdade para você. Quando você não tira os olhos do recurso do reino de Deus, você passa a cada dia a confiar mais neles. Quanto mais você olha para a verdade, mais milagre acontece na sua vida. Isso é uma máxima minha que funciona, né? Mas essa é uma realidade. Bom, agora hoje, para a gente encerrar lá o tema, né? Fiquem parados ou fiquem firmes e vejam a salvação. Como ver a salvação? Né? O que isso significa na real? Esse primeiro texto que tem a ver com Moisés. Então, Moisés, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Tá bom, fiquem firmes e vejam. O que aconteceu com Moisés e com o povo? O que eles viram? Que salvação que eles viram? Qual foi o próximo passo? O mar abriu. O mar abriu. E aí o que aconteceu? Eles Passaram. Depois eles olharam para trás, o mar fechou e... Pegou o exército lá. O que eles fizeram? Nada, eles viram. Aconteceu alguma coisa. Certo? Então, fiquem parados, ou nesse texto, fiquem firmes, essa expressão aqui significa você se posicionar. Né? Então, a gente está falando que se eu estou dentro do reino de Deus, então é eu me posicionar, me enxergando dentro do reino de Deus e não fora dele. Ah, eu estou desviado, não estou indo na igreja, não estou lendo a Bíblia, olha, eu me afastei de Deus, então agora eu preciso reconquistar, ser resgatado, reconciliação. A gente ouve muito nas igrejas, né? Apelo de reconciliação. Né? Então, eu preciso voltar. Quando a pessoa ela se enxerga, eu preciso me reconciliar com Deus, ela saiu, né? Era que o reino de Deus está lá fora. Então o cara precisa voltar. Não. Se posicione onde você de fato está. Então não se enxergue fora do reino. Não, eu não posso agora ter o favor de Deus porque eu pequei. Porque eu quebrei a comunhão com Deus. Porque eu estou em pecado. Quem não está? Quem está zerado de pecado hoje desde as 0 horas? Né? Então o que é estar em pecado? Está em adultério. Tá, mas se você pensou mal de alguém, ou se você usou sua língua demais, está tudo na mesma linha, né? Então posicionar-se é o seguinte, é você ficar firme onde você sabe que você está. Não se enxergue de outra maneira. Não se enxergue, eu não sou digno. E vamos entender uma coisa, a graça e a bênção de Deus não é uma questão de misericórdia de Deus, é uma questão de justiça. Deus fazer graça comigo, Deus usar de graça na sua vida, não é uma questão, nossa, Deus está sendo bondoso, generoso, misericordioso. Não, é uma questão de justiça.
Entenda o que eu vou falar, ninguém sai daqui até eu falar isso. A justiça de Deus foi que ele deu o filho dele para livrar a barra da gente, para levar todos os nossos pecados. Ele preparou muita coisa na morte do filho dele e ele tem isso de graça, né? Então quando eu falo não, quando Deus dá a mão e eu quero tirar a mão de Deus, sabe que isso é o pecado contra o Espírito Santo? Se você pegar lá em Hebreus 10, que fala que aquele que provou não pode mais ser voltar ao arrependimento, aí você lê o texto inteiro, né? O texto e o contexto, aí você vai entender que aquelas pessoas não estavam confiando no sacrifício de Jesus. Então eles estavam pisando aos pés do Filho de Deus, eles estavam profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então quando Deus abençoa, não é uma questão de misericórdia, é uma questão de justiça, porque Ele fez justiça para que eu fosse alvo da graça dele. Então me posicionar significa falar, peraí, onde que eu estou? Estou no reino de Deus. Eu estou em qualquer lugar, gente? Eu estou numa viela, numa bocada? Não, onde que eu estou? Eu estou numa terra miserável? Eu estou eu estou num beco? Não, eu estou no reino de Deus, com tudo pronto e preparado. Então, essa visão é muito importante. Isso muda a oração da gente. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador, eu sei que eu não mereço, mas eu venho a Ti em nome de Jesus pedir. Sabe, você está querendo convencer Deus para pedir uma gotinha da bênção dele. Não tem nada a ver isso, gente. A nossa relação com Deus é de filho, herdeiro. Bom, e aqui o tal do Josafá, que é a mesma coisa, né? Cercado por um exército inumerável, ficou com medo, chegou diante de Deus, falou assim, Deus, estou com medo, não sei o que eu faço. Falei assim, beleza, essa guerra é minha, vocês vão ter que lutar. Aí ele fala o seguinte, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes. Então ele está falando de um exército, de se posicionar, de sair lá, abrir os portões, ir lá no vale e se posicionar. Não é com a lança, com o escudo, com o arco, o que for, se posicionar. Essa é a postura, se posicionar. E permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O que aconteceu? Fizeram nada. Eles viram os exércitos, um matando o outro. Falaram, como é que aconteceu? Pela expressão ali, pelo termo, pode ser, né? Que ali um bando de salteador foi contra algum exército, eles acharam que estavam um exército contra o outro, sei lá. Deus fez alguma coisa, mas eles não fizeram nada. Mas eles se posicionaram. Está claro isso? Então, quando a gente está falando de ficar firme, é você não se enxergar fora do reino. Se enxergue dentro do reino. O que tem nesse reino que você está? Que Jesus te colocou dentro? Qual recurso? O que envolve tua vida nesse reino? Quem está nesse reino? Tem um texto muito legal que é assim, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Beleza. Você vai num lugar que é uma bocada. Você tem que ir lá, tem que atravessar a linha vermelha lá, a linha amarela e tal. Onde está o Espírito do Senhor? Onde? Dentro. Onde está o Espírito do Senhor, aí há. Então, cara, tem liberdade em todo lugar que eu estou e todo lugar que eu vou. Linha amarela, vermelha, o que for. Estou dizendo para abusar, não é tentar o Senhor, não é isso. Mas isso é uma realidade. Ah, mas eu conheço um cristão que ele foi assaltado. Ok, ele crê nisso. Ele crê que onde está o Espírito do Senhor tem liberdade. Entendeu? Mas não é bem assim, ó, a gente vive num lugar violento. Aí é a maneira que você tem de enxergar a realidade. É verdade o que está escrito aqui? Eu olho para essa verdade como uma verdade? Se eu falo para você, Dourado, é só saber que Deus vai agir, fica em paz. Não vai adiantar nada eu te falar isso. Né? O que você falou de fé, a fé é uma jornada. Né? Então, quanto mais você olha para o reino de Deus, eu vou voltar um texto de hoje lá de Provérbios, que é assim, não deixa apartar dos teus olhos. Filho meu, atenta às minhas razões, atenta às minhas palavras, às minhas razões e inclina os teus ouvidos. Não deixa apartar dos teus olhos. Então a pegada aqui é você ficar olhando para o que Deus diz. É você ficar olhando para o que Deus diz. Olhando, ouvindo, né? A fé veio pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé não veio porque você ouviu ontem. É porque você está ouvindo. Então essa jornada de você ficar olhando para esse lugar e você
precisa fazer nada, mas você está direcionado e olhando para isso. Isso vai nos transformando sem a gente perceber, Dourado. Então essa fé que você está falando, não é fazer eu preciso ter fé, não. A fé você não tem, você não produz, a fé ela é dom de Deus. Mas o fato de você ficar olhando para o mesmo lugar, isso vai te robustecendo, isso vai te fortalecendo e você vai sendo transformado e você vai tendo mais paz e menos estresse. Então não é uma coisa que você fala assim, a partir de amanhã eu vou virar essa chavinha e vou fazer isso. Não, o que a gente está falando é olhar, não deixar apartar os teus olhos. O que eu estou falando aqui agora é o seguinte, não deixa apartar dos seus olhos que você está no reino de Deus. Não se enxergue fora do reino de Deus. Não se enxergue fora dessa dimensão onde Deus é o Senhor, né, onde você tem anjos que te guardam, onde tudo que você precisa já está preparado, Deus já conhece as tuas necessidades. Esses domingos aqui eu falei que Deus está preocupado com você, Deus ele se ocupa com você antes da sua necessidade chegar, Ele conhece a tua agenda. Então esse é o reino de Deus, é para isso que eu tenho que olhar. Se eu ficar olhando para isso, a coisa vai ser natural, Dourado. Se eu ficar olhando para isso, eu falo assim, de fato, eu estou no reino de Deus. Você não precisa policiar o que você fala, você precisa policiar o que você vê. O que você vê vai transformar a tua fala. Então você às vezes se flagra falando coisas que, não é uma fala de fé, é uma fala de incredulidade, de dúvida. Isso aí não vai dar certo. Ih, não sei não, estou com medo. Então não é mudar a sua palavra. Eu falei, peraí, tá bom, fulano passou por isso, não deu certo, peraí. Mas o que diz a palavra de Deus? O que Deus diz? O que Deus faz? Quem Jesus é? Como é que Ele age? Entendeu? Não é só uma leitura sistemática, assim, ler a Bíblia, coisa a ver. Não, você vai conhecendo Jesus, né? Você conhece Jesus pela Bíblia, você conhece pelas experiências que Ele te dá. Todo mundo aqui já passou e passa por experiências que Deus fala, que você não conta nem para ninguém. Mas você tem certeza que é Deus, né? Você vai unindo os pontos, você caramba, não é Deus. Nem conta para ninguém, o cara falar que você é fanático. Mas você vai unir os pontos, pronto, eu sei que é Deus. Pronto, feito. E olha que interessante, gente, esse texto de Efésios. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. De novo, contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Na verdade, tem uma vez só, em Efésios 6,12, que fala de luta, mas é como exemplo. A postura de Efésios, ficar firme, porque você não tem que conquistar nada, você não tem que conquistar a terra prometida, você está dentro da terra prometida. O que você precisa possuir é o descanso, mas você já está lá. Né? Então essa vamos dizer assim, a gente quer responder aquela pergunta, fala assim, tá bom, mas como enxergar a verdade, como ver a verdade? Então olha só, se enxergue dentro do reino de Deus, tá claro isso? Se enxergue nessa redoma onde tudo acontece.